Olá, bom dia. Olha aqui nós outra vez. Tá aí meu pai que ele quer apresentar mais um cantinho ali das suas preferências. Fala aí, pai. O que tem aí embaixo? É, amados irmãos, queridos e patriotas junto comigo, meu muito obrigado por me fazer presente a vocês nesta manhã, entrando nos vossos lares, levando comigo uma bagagem que eu tenho, que eu trato como acervo espiritual. Aqui eu tenho um grande percentual de revistas da escola dominical, que era o meu fraco antigamente. Lições bíblicas da escola dominical. Está aqui. Não dou, não troco, não empresto a ninguém. Tudo é meu. Né? Quando eu for embora, aí fica aí. Alguém deve usar o fator divisão, dá para alguém. Tá? Que aqui eu tenho revista da escola dominical, a começar de 65 para frente. Era a mais antiga que o senhor tinha? É, De 1965? 65. E nessa época, eu comecei fazendo esse trabalho colecionando, eu fui ao IBP, Instituto Bíblico Pentecostal. E lá eu me desenvolvi bastante em conhecimento, e aumentou muito a minha fé, e quanto mais eu estudava, a minha fé crescia. E o desejo de trabalhar na casa do Senhor. E lá um dos meus professores, ele dava aula de história bíblica do Antigo Testamento, falecido e amigo nosso, pastor Gilberto Malafaia. Ele era o secretário do IBP, ele era professor e ainda ele trabalhava com vendas de livros. E um dia ele me perguntou se na minha igreja o pastor gostaria de possuir, comprar uma coisa nova. E ele me apresentou essa coleção aqui, ó, na época estava muito sendo desejada essa matéria aqui, conhecer. E ele fazia muita propaganda disso aqui, e como eu gostava muito de estudar, ler literatura, eu vim à igreja, falei com o meu pastor, falecido e saudoso, Manuel Ferreira de Souza. Conversei com ele disse, não, manda ele vir aqui. Eu conversei com ele veio na igreja e apresentou essa coleção, que era muito boa para a igreja ter, para ajudar os alunos, os estudantes da época, a conhecer a história da nossa pátria, do nosso Brasil. Né? E ele encomendou, ele comprou uma coleção dessa aqui. E ele retornou, mandou e trouxe. Tá? Em poucos tempos que estava essa coleção na igreja, eu estava preparando a secretaria, e na época eu já era secretário da igreja, para fazer uma estante igual está aqui. Mas antes que eu chegasse à conclusão da estante, apareceu lá um engraçado, botar uma escada na parede da igreja, pelo lado de fora, né? Abrir a janela e levar a coleção. Oh, meu Deus! Olha, quando eu cheguei na igreja que vi a porta da secretaria aberta,
a janela escancarada. Cadê a coleção? Voou, foi embora. Ah, mas eu fiquei muito perturbado. Muito perturbado. O camarada saiu da igreja, logo encostado tinha um terreno, e o camarada levou a coleção e uma caixa de som da igreja e a guitarra. Foi aquilo, abalou a estrutura da igreja. E eu fiquei muito mais abalado do que o próprio pastor. O pastor não fazia nada, quem fazia era eu. E eu estava interessadíssimo em montar uma pequena biblioteca na igreja para essa finalidade. Ajudar os alunos, filhos dos irmãos, que estudavam. Foi embora. O tempo foi rolando, foi subindo, a gente foi ficando velho, o pastor morreu, entrou outro pastor, e eu saí da igreja, voltei à mesquita novamente. Quando eu vim do norte, eu vim para mim. Fui para a mesquita. E passou o tempo, o tempo, determinadamente falando, eu não lembro quantos anos. Aí, minha esposa faleceu, eu casei novamente, eu estava com 9 anos de casado, ela tinha uma amiga dela, morava lá na Cerâmica, que era professora e dava aula. Tinha, e ainda tem muito livro na casa dela. Aí duas se encontraram, conversaram, e ela falou que ia jogar fora muita literatura que ela tinha lá, que não usava mais, ela ia jogar fora. E ela falou o nome dessa coleção. Conhecer, da Abril Cultural. Aí eu falei, filho, pede a ela para mim. Era a coisa que eu queria montar, isso aqui. Não está pronto ainda não. Tem que botar aqui do lado também, arrancar isso e botar outra dessa aqui. Aí ela falou assim, ela tem uma coleção chamada Conhecer, da Abril Cultural. Aí, foi lá no fundo do mar, veio na frente, que essa coleção que estava lá, deveria ser essa que está aqui agora. Alguém que levou lá da igreja, por certo, vendeu para alguém ou deu. Eu sei que essa menina estava com essa coleção lá. Não sei se era ela. Mas, pelo andar da carruagem, do pastor Antônio Gilberto, pastor Gilberto Malafaia, só teve uma vez na Cerâmica. Foi quando vendeu essa coleção. Então, ele não trabalhou ali na Cerâmica. Alguém que levou, saiu dando, ou emprestou, vendeu para alguém, e de repente eu olho assim, estou vendo a coleção. Aí eu posso dizer que é minha, hoje, porque ela ia jogar fora. E eu apanhei de volta, aí comprei esses 2 conjuntos aqui de estante, está aqui montadinha, conhecer. Aqui eu tenho dicionários bíblicos, em grego, em hebraico, dicionário português, dicionário bíblico. Tudo que precisar. Tudo que eu tenho. Aqui eu tenho química, tenho biologia, tenho história do estado do Rio, tudo aqui é história. Olha só, que livro maravilhoso eu tenho aqui. Física. Não dou por dinheiro, menino. Esse livro aqui para gostar de estudar. é um espetáculo para mim. Vou dizer uma parte aqui que ele escreveu, que foi eu e Daniela que fomos lá buscar, quando ele falou que a mulher estava com uns livros que ele achava que eram os livros que tinham sido roubados da época. Eu acho que mais de 30, 40 anos atrás, pelas contas que a gente fez mais ou menos.
E ele falou, Débora, a mulher mora lá na Rua Gama. E foi eu e Daniela lá e a gente resgatou esses livros para ele. E tá aí hoje aí na estante dele. E ele tá feliz da vida. Tá montando uns pouquinhos, mas ele quer botar mais. Mas é importante isso, é bom saber que a pessoa gosta de ler, de escrever. Isso é um grande legado que meu pai vai deixar, não só para a gente, mas para uma geração aí enorme. Ainda mais da nossa que já está crescendo mais ainda, né, pai? Nossa família. Eu quero aproveitar o ensejo e dizer a quem está me ouvindo que você tem livros antigos que falam da história do Brasil, falam da história do povo brasileiro, alguma coisa que pode ser armazenado na memória de muita gente. Se você tem, não lê mais, não quer mais, não joga fora não. Traz, eu quero, dá para mim. Aqui eu tenho, aqui ó, aqui embaixo, eu tenho um vão desse cheio de produtos escolares, tá vendo? Meninas que estudavam aqui, mudaram de lugar, jogaram tudo fora. Coisas espetaculares para o crescimento, para o ensino de crianças que hoje estão estudando. Eu tenho aqui, ó. Não é, existe um provérbio que diz assim, para dar e vender. Eu não vou vender, não. Se alguém precisar, eu tenho aqui, ó, matérias espetaculares para o crescimento de ensino hoje nas escolas. Eu tenho aqui. Tá? E aqui, questão de Bíblia, livretos, pregadores, de grandes homens de Deus, tem aqui. Meu calendáriozinho aqui do lado. Aqui eu tenho mais alguns. E eu tenho a base daqui, onde está esse aparelho, uma prancheta com papel em branco, para me fazer as minhas anotações. E no momento certo eu sento aqui, ó. Aí vou memorizar, vou escrever. Tem uma apostila dessa que está embaixo aí. Azul. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é fruto do meu trabalho. Sento aqui, preparo tudo, depois mando xerocar, ou lá na gráfica, monto uma apostila falando sobre resolvendo os problemas junto ao pastor. Você já imaginou o que é que eu quero falar com isso? O que é que eu estou falando aqui? Fruto da minha vontade de crescer, crescer, crescer em conhecimento, até não ler mais. Mas sou muito grato a Deus, porque até aqui Ele tem me ajudado. Tá? Agradeço a oportunidade de você ter se dedicado a ouvir e ver e analisa para você ver como é bom saber. Saber é muito bom. Dê um gosto que você nem imagina. Muito obrigado, um abraço para todo mundo. E se Deus permitir, para a semana eu volto. Tá? Muito obrigado, estou indo. Vou abrir aqui. Olha. Liga o ventilador.